Gostava de lhe propor um desafio. Imagine que tem no seu estirador uma planta de Lisboa, sem nada, e agora pode fazer a sua Lisboa. Aceita? Não, a Lisboa tem que se fazer abrindo janelas sobre a luz, que é abrir janelas sobre a cor. O homem do futuro que está a nascer por todo o lado é um homem que vai juntar a cidade e o campo. É um homem extremamente coerente com as suas próprias ideias e que lutou toda a vida a favor do ordenamento do território e a favor das causas ecológicas da defesa da natureza. O número um entre os apóstolos do ambiente, os apóstolos ecologistas, é sem dúvida o Gonçalo Rebelo de Teles. Tem a grande preocupação de que as coisas se concretizem. Não deixa uma política de ambiente única. Quem tem a bandeira da proteção ambiental e ecológica é o Gonçalo Rebelo de Teles. Projetar hoje o país do amanhã, deixar a herança de uma estrutura ecológica verde como garantia da qualidade de vida e da sustentabilidade do homem, dos recursos e do país, tem sido a batalha de Gonçalo Rebelo de Teles nos últimos 50 anos da sua vida. E ele é o grande homem que viu a gravidade de se fazer este betão nas grandes cidades, esta coisa do betão, que viu a importância do ordenamento do território e que o explicou pedagogicamente a toda a gente. A agenda dos políticos hoje, que é a Agenda 21, que já vem com um atraso em Portugal, tudo aquilo foi descrito e pensado por Rebelo de Teles, e não só por ele, mas sobretudo por ele, nos anos 60. Mas de onde vem esta visão, ou dito de outro modo, tanta persistência, porquê e em nome de quê? Eu tenho uma noção, essa aqui faz parte de um combate constante de serviço pela Terra. A Terra, sem ser o planeta grande, é a pátria. Conhecer para podermos amar, a paisagem do Portugal mediterrâneo vive de contrastes. Entre o campo e a cidade, nasce o bichinho para o ambiente. Conheci as relações que nós sentimos quando conhecemos o campo. Por outro lado, lidei imediatamente com pessoas que tinham a formação já, chamemos de paisagem, de ambiente, de ruralidade. Eu passava horas no sótão do meu tio. Era aí nesse sótão que eu fartava-me de ver essas reproduções que eu folhei, revistei e tal e coisa. Primeiro com a iluminura, depois com o livro. Depois gostei muito de ver livros, de apalpar livros, de folhear livros e pôr outra vez. Não é a leitura exaustiva do romance ou da literatura, é a procura. Gostava muito de passear no campo para ver um cogumelo, para ver um besouro, para ver uma lagartixa, para ver as coisas miúdas. Pequenos universos tornam-nos, afinal, mais próximos da vida. Desperto para a harmonia ancestral, chama savanas culturais feitas pelo homem ao montado de sobro. O sobreiro é há muito a sua árvore preferida, uma admiração conquistada ao menino Gonçalo através da janela do comboio. A primeira impressão que tínhamos da chegada de Lisboa até aqui a Cruz é quando, a passar o Sestio, a sensação da presença do montado. Geralmente já era escuro, começavam a ver-se as luzes das casas, que eram poucas, que se viam ao longo da linha, possivelmente dos montes, e o que marcava mais isso era a tortuosidade dos troncos do montado. Mas fazíamos a lembrar gente de além, mas não era do além, era do além do tempo. Isso é que é a profundidade da paisagem. Não é só a parte
ecológica, física, até visual, é também a presença do homem e a presença das gerações que a compreenderam, que a entenderam e que a foram modificando. Vocês vão aprender que não há cor sem luz. Bom dia, são 7h30 da manhã. A vida é uma variação constante. Em primeiro lugar, nós variamos permanentemente no espaço e no tempo. Em segundo lugar, acompanhamos com a nossa variação alguns elementos que estão também em vida, que também estão também em permanente transformação. Portanto, isto quer dizer que a vida que nós desenvolvemos é uma vida que depende de nós e depende de outras vidas. Naturalmente, a este sistema de interdependências chamamos natureza. Mas Gonçalo Ribeiro Teles torna sua a filosofia romana e cita Cícero. Atenção que há duas naturezas. A primeira é a primordial, a que vive sem o homem e é o suporte da vida. A segunda natureza é o que o homem fez de belo. Assim, natureza, ou a paisagem, como Ribeiro Teles prefere chamar, é uma construção do homem. O homem intervém e faz uma obra estética que junta sempre os elementos dados pela natureza, pelo costume e pela história, numa longa relação de continuidade. Orlando Ribeiro, que sem o seu reconhecimento da paisagem não há suporte para construir o futuro. A paisagem é a expressão da nossa casa, do eco e do que está em transformação, estando o homem no ponto central. Noções apreendidas por Ribeiro Teles para lá da engenharia agrónoma. No Instituto Superior de Agronomia, o mestre Caldeira Cabral iria formar a primeira geração de arquitetos paisagistas portugueses num universo cultural considerado por alguns como uma espécie de vintage na cultura nacional. Era gente de formação moderna, modernista se quiser, que estava a fazer uma espécie de reflexão crítica sobre o corte do modernismo com os lugares, as culturas regionais, locais, nacionais, etc. E que o modernismo, de certo modo, tinha posto à parte para não infectar a inovação. Eles foram os homens que fizeram as primeiras grandes infecções. E ele depois Ribeiro Teles surge com um conceito que é a paisagem global. Esse conceito de paisagem global faz talvez um dos grandes cortes e é fundamental para o desenvolvimento do ordenamento de toda a paisagem portuguesa, que é não olhar para a paisagem como sectária, segmentarizada, fragmentada, em funções, mas como uma globalidade. Portanto, a sua multifuncionalidade em cada momento. Combatente pela inovação, a isolada ermida de São Jerónimo protagoniza o seu primeiro rasgo nos espaços verdes da Câmara Municipal de Lisboa. Altera o projetado, corta com o formalismo, com as simetrias, com o alinhamento visual. Abandona a ideia de jardim e, tirando partido da simplicidade franciscana, cria paisagem. O que ele pretendia era como se estivéssemos a trabalhar sobre uma tela de Picasso. E todo este espaço seria, ou deverá ser descoberto, na relação entre o corpo e o espaço. Descer procurando. A paisagem não é um bilhete postal, antes uma descoberta que também implica curiosidade. A sombra e a luz, o contraste, a dinâmica, um jogo permanente proporciona novos olhares sobre a mesma paisagem e até sobre a mesma pessoa. Para tal, há que tirar partido do lugar, o que começa espontaneamente com o lápis. Que nada veio o Homem das Couves. Não sabia que era o Homem das Couves, mas pronto, despachei aquele desenho. E um pouco depois aparece o professor Ribeiro Teles com aquela sua maneira, apressado e tal, hein? E ele vem aí fazer uns desenhos e tal. E ele chegou-se ao pé de mim, ao meu estirador,
olhou para um grande alçado que eu tinha acabado de desenhar, com um trabalho imenso,